Vamos aqui para a explicação agora do que eu falei para vocês, de ponto de fusão e ponto de ebulição. O que nós precisamos saber aqui? Como eu já falei para vocês, nós temos o estado sólido, que eu vou representar por S, o estado líquido, que eu vou representar por L, e o estado gasoso, que eu vou representar por G. O ponto de fusão vai ser a passagem do sólido para o líquido. O ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Como que vai ser o esquema aqui para vocês entenderem? Por exemplo, no caso da água. A água possui um ponto de fusão de 0 graus Celsius e possui um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Quando nós formos observar os estados físicos e suas temperaturas, vocês vão fazer uma tabela. Como é essa tabela? Vocês vão fazer isso, ó. Ponto de fusão, ponto de ebulição. No caso da água, vocês fazem isso, ó. 0 graus Celsius para o ponto de fusão, 100 graus Celsius para o ponto de ebulição. O que estiver da esquerda, no caso da água, na esquerda de 0 graus Celsius, a gente vai ter o estado sólido. O que tiver entre 0 e 100, nós temos o estado líquido. E 100 para frente, o estado gasoso. Então, como que a gente vai fazer as questões? Que eu vou colocar para vocês, tá? Vou botar os exemplos aqui. Letra A. Se eu pergunto para vocês, ó, 33 graus Celsius. Qual o estado físico de 33 graus Celsius da água? Vejam que o 33 graus Celsius está entre 0 e 100. Então, ele vai ser o quê? Estado líquido. Outro exemplo agora, ó. Menos 22 graus Celsius. Se atentem que o sinal negativo significa que ele é menor do que zero. Consequentemente, se ele é menor do que zero, ele está onde? Do lado esquerdo do ponto de fusão. Qual vai ser o estado? Estado sólido. Vamos pegar um outro exemplo agora, hein? 123,33 graus Celsius. Esse número em vírgula assusta algumas pessoas, mas não faz diferença aqui. Não apareceu o sinal, é mais. 123,33 é maior do que 100. Consequentemente, o estado dele é o quê? Gasoso. Agora, atenção a uma coisa. Atenção a isso. 0 graus Celsius. Em qual estado ele vai estar? Algumas pessoas logo vão pensar o seguinte, ele vai estar no estado líquido. Só que, na verdade, o 0 graus Celsius é a mudança do estado sólido para o líquido. Consequentemente, ele vai ter tanto o estado sólido quanto o estado líquido. A mesma coisa nós vamos notar em 100 graus Celsius. Só que diferente desse 0 graus Celsius, no caso dos 100 graus Celsius, a gente vai ter líquido e gasoso. Eu usei o exemplo da água, porque o exemplo da água é o mais comum. Agora, tem outros elementos que vocês vão notar. E como que vai ser feito? Vocês vão pegar o elemento, vão ver o ponto de fusão dele e o ponto de ebulição. Aí vão ser dados para vocês a temperatura e vocês vão dizer em qual estado físico está. Em algumas questões, até mesmo do PISME, você vai ter comparação entre dois elementos. Aí vocês vão fazer uma tabelinha onde vocês vão comparar, por exemplo, a água com o outro elemento. Se o outro elemento, por exemplo, o ponto de fusão fosse 100, significa que esse valor seria líquido e não gasoso, por causa da mudança do estado sólido para líquido. E qualquer um desses seria o quê? Estado sólido.
Tudo certo? Valeu, até o próximo vídeo.